Sejam todos muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho o prazer de receber de novo aqui no Jornada uma grande companheira de jornada, Andréa Perdigão. Andréa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Helena. Eu me sinto muito feliz de estar aqui com você outra vez. Realmente, com certeza somos companheiros de jornada. Sabe que eu fui ver quando foi, né, que a gente conversou pela primeira vez aqui no Jornada, e o nosso episódio era sobre fazer silêncio e relaxar. 12º episódio do Jornada da Calma, para quem acompanha desde lá de trás. E eu falei, que curioso a gente ter feito uma conversa que a gente falava sobre silêncio antes de eu passar pela experiência agora de fazer um retiro de silêncio com você, Andréia. E eu queria começar te perguntando sobre essa possibilidade de vivência, né? Porque o que eu saí sentindo foi que depois que a gente vive uma experiência, é muito diferente da gente só teorizar a respeito dessa experiência. Qual que é a importância, André, da gente fazer um retiro de silêncio? Por que que você faz essa proposta? Nossa, é uma pergunta imensa, na verdade. A gente vive nesse mundo tão ruidoso, né, que realmente só sobra espaço para o silêncio teoricamente. Ninguém realmente se debruça sobre o silêncio. As pessoas até acham que estão no silêncio, mas eu estou no silêncio. Eu ligo, elas acham que estar em silêncio é só não falar. Mas é não ter nenhum tipo de estímulo, né? Não ter conversa, é não ter som, é não ter nada que entre. Para quê? Para a gente ficar só com a gente, né? Quando a gente fecha totalmente os estímulos que vêm de fora, né? Sonoros, notícias, leitura, música, e estímulos muito bons que a gente tem à nossa disposição, né? Mas quando a gente consegue limitar essa quantidade de estímulos, o que sobra é a gente com a gente mesma, a gente mesmo, né? De ficar olhando e aí a gente começa a ver tudo o que nos habita. Nossos demônios, nossas angústias, ansiedades, nossas compulsões, nossa vontade de comer, nossa vontade de pegar o celular, nossa vontade de fazer algum ruído, qualquer coisa que queira preencher esse vazio. Mas este vazio, que a gente chama de vazio, é muito mais cheio do que a gente pensa. E esse cheio, claro, tem as angústias, tem as dúvidas, tem as perguntas, mas é nesse aquietar-se e ficar, não é ficar rapidinho, ficar, se demorar no silêncio. A gente experimenta, como você deve ter experimentado, talvez no retiro de silêncio, que algumas camadas de ruído vão começando a sair, camadas de ruídos mentais, e vão sobrando, ou, claro, que quando sai uma camada, aparece outra, e quando some aquela, aparece outra. Mas o que acontece é um mergulho vertical, é um mergulho para dentro, e a gente vai entrando em camadas cada vez mais profundas da gente mesma, né? E aí a gente vai se haver com o que está aqui dentro. Quem sou eu? O que eu sinto de verdade? Porque ninguém mais sente nada. As pessoas pensam, falam, agem, mas sentir, e aí começa a sobrar espaço para o sentir, né? Ficar, como é que eu estou me sentindo hoje? E o que é de sentir a mim mesma? Então, na hora que você entra no silêncio e não só se depara com silêncio, mas se deixa ficar no silêncio, esse é o espírito de um retiro de silêncio. Você se retira dos estímulos, do mundo ruidoso, sonoro e cheio de estímulos, para ficar só com você. E aí você pode se demorar no silêncio e se aprofundar na escuta de si. O que sobra para escutar? A si mesma, né? Eu vou falar no singular, no feminino, porque estamos duas mulheres, não vou usar o masculino, ok? Não precisa, Sim. né? Então, mas os homens ouvintes, sintam-se incluídos, por favor. E aí o que sobra? Sobra a gente mesma, a escuta da gente mesma, a escuta dos nossos sentimentos, das nossas sensações. Quando eu falo, por exemplo, sentir o que você está sentindo, isso vem em forma de sensação física ou vem em forma de uma sensação emocional? E tudo vale, tudo é sentir. Como é que está meu corpo? Nossa, tem gente que num retiro de silêncio se dá conta de quão cansada estava, né? De quão acelerada ou de quão triste estava. Podem vir as mais variadas informações sobre a gente mesma. Então, poder captar isso e acolher o que quer que seja. Então, o silêncio só para começar, né? Ou talvez
seja o começo, o meio e o fim, seja essa experiência de sentir o que a gente está sentindo e acolher o que a gente estiver sentindo, sem querer sentir outra coisa ou sem querer não sentir o que a gente está sentindo, né? Mas essa última parte, acolher o que a gente está sentindo sem querer sentir outra coisa ou sem fingir que não está sentindo, quando eu cheguei, e vou compartilhar aqui, que eu cheguei 5 minutos atrasada, gente. O que para mim é pouco tempo de atraso, porque eu tentei muito chegar cedo, mas não consegui, cheguei 5 minutos atrasada. Então eu já estava numa ansiedade de, ai meu Deus do céu, estou comprometendo aqui todo o funcionamento, porque eu Não sempre me dá. atraso, não queria me atrasar e tal. Já vem muitas argumentações mentais, né? Assim, a autocrítica lá em Uhum. cima bombando. Mas eu entrei e falei, tá bom, eu vou desligar, porque essa chavinha é uma chavinha que eu conheço bem, né? Na terapia eu trabalho bastante ela, essa voz mental não é uma novidade para mim. Eu falo, não, tudo Sim, bem. Eu sei desligar ela também. Desliguei, ótimo. entrei, a gente se abraçou, sentamos em roda. Você deu algumas instruções sobre como funciona o retiro, que eu acho que elas são, para mim, já foram instruções bem revolucionárias. Que seja a hora que você não tem a fala, você não pode pedir permissão para quem está conduzindo o retiro, por exemplo, posso isso, posso ir no banheiro agora, mas posso parar para beber água, mas posso fazer isso, posso fazer aquilo. E você falou, ó, não vai ter esse espaço. Faça, no autocuidado, respeitando esse momento de autocuidado, faça o que você sentir que tem que fazer. E eu falei, nossa, já veio uma outra informação, assim, para mim, de quanto eu fico buscando sempre um ok externo para fazer alguma coisa e não só não, eu estou sentindo que isso precisa acontecer agora, então eu vou fazer. E Sim. aí, a hora que finalmente tocamos o sininho ali, entramos em silêncio, eu percebi que eu estava em pânico, Andréia, assim, sentindo muito medo. E bastante racional, assim, porque era uma atmosfera muito segura, num espaço muito agradável, com pessoas enfim, energia muito sutil, assim, todo mundo muito tranquilo, não tinha por que eu estar naquele medo, mas eu estava sentindo medo. E a primeira coisa que eu faço eu preciso mudar o que eu estou sentindo. E Hum, aí eu fiquei. Só que você estava falando exatamente o contrário, assim, ó, acolhe o que você está sentindo. E, é, percebe. Ah, então você está sentindo medo? Então é medo que você está sentindo agora, não é outra coisa. sim. E eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, assim, porque eu sinto que às vezes, até quem escuta o Jornada da Calma também, muitas vezes vem por esse lugar do oposto, né? O que eu estou sentindo é a não calma, e aí eu quero mudar Uhum. essa sensação. E eu Sim. acho válido, mas eu acho que também se a gente pula se a gente rejeita, e aí eu acho que foi uma outra coisa que veio também quando a gente fica muitas horas em silêncio, como foi ali o caso, é que tudo que você rejeita com muita força ganha amplia, né? De repente vira um monstro que Que te engole, né? Que te exato, te engole, né? engole. Exato. É. O que eu acho mais interessante nessa questão de querer sentir outra coisa ou não sentir o que você está sentindo, eu gosto de explicar para os alunos que é como se você estivesse empurrando uma porta do lado contrário, sabe? Você gasta uma energia, aquilo leva a uma exaustão, né? Enquanto que se você começar assim, nossa, olhar com curiosidade e não com rejeição. Nossa, olha só, eu tô com medo. Por que será? Que interessante. E aí ficar com a energia básica do medo. Eu tenho alguns grupos que eu dou aula continuamente, para quem já fez os cursos, né, de mindfulness comigo, e eu falo, gente, fica com a energia bruta do que você está sentindo. Com aquela energia bruta, eu quero dizer, sem lapidar, sem polir, sem corrigir, sem disfarçar, sem maquiar. Fica com o que você está sentindo, porque tudo que a gente sente é uma forma de energia, né? É uma forma de energia que fica disponível para um monte de coisa se a gente não ficar tentando amordaçar o sentimento, né? Porque a gente hoje tem os sentimentos politicamente corretos, os que são admirados, né? A compaixão, a sinceridade, tem um monte de sentimentos que são super bem acolhidos e considerados, eles dão ibope, eles dão um status para você, eles lapidam, eles embelezam a imagem que você tem no mundo. E tem aqueles que as pessoas não dão conta, que sim, estou com medo, sim, eu estou com uma super raiva, eu estou impaciente,
eu não tive simpatia por uma pessoa de uma maneira inexplicável, subjetiva, eu não tive simpatia por ela. Então, assim, são emoções que vêm, que são reais, são legítimas, né? E que o que a gente faz com essas emoções também, nem as boas e nem as ruins, entre aspas, vamos dizer, as construtivas e as destrutivas, ou as aflitivas e as confortáveis, seja lá como a gente classificar as emoções, elas são reais, elas existem. E se a gente só acolher e falar, o Thich Nhat Hanh, que era um monge, né, maravilhoso, vietnamita, ele dizia assim: olá, tristeza, eu estou te vendo. Olá, pânico, eu estou te vendo. E treinar, olhar com curiosidade e com uma gentileza, quase como se você estivesse sorrindo para essas emoções. Claro, não dá para sorrir se a gente está em pânico, mas até que dá. No começo a gente fica assim, e depois a gente fala: nossa, estou eu aqui em pânico de novo. Rir não é de rir de escárnio, mas é sorrir para a gente mesma, para a nossa vulnerabilidade, para a nossa fragilidade, para nossa, putz, eu estou aqui de novo nesse lugar e tá tudo bem. É difícil para você e tá tudo bem, né? Então a gente começar a acolher e o silêncio é uma super oportunidade para a gente viver isso, porque vai aparecer o que a gente quer e o que não quer, né? Assim, um olhar para o campo de consciência que se abre se a gente não ficar disfarçando, né? Eu já conheci gente que vai para um retiro de silêncio e fala: nossa, foi ótimo, organizei toda a minha agenda, já me programei tudo que eu tinha de fazer na semana, já preparei a reunião, ótimo, a pessoa ficou lá, mas ficou trabalhando, não ficou em silêncio. Então, o que é ficar em silêncio na meditação? É justamente não dar espaço para esses hábitos, para o que a gente tem para fazer, legal, estou pensando na reunião, larga a reunião. Ah, tá bom, nossa, esqueci isso, tem essa lista de coisas. Ok, larga a lista de coisas para fazer. Isso também gera pânico em muita gente. Eu vou esquecer, isso é importante. Como é que eu vou conseguir meditar, mas eu não posso esquecer isso? E aí fica aquele diálogo. Tudo bem, essa é a tua experiência. Você não está conseguindo largar da lista de coisas para fazer. Você não está conseguindo largar do medo. E o treino é a gente deixar tudo isso passar. Observar como se a gente estivesse na beira de um rio. Passou um troncão pesado agora, levando um monte de assunto. Olha o tronco passar e deixa passar. Você não é o tronco, você não é a preocupação, você não é o pânico. Eu sou a pessoa que tem consciência de que tenho medo, eu sou a pessoa de que tenho consciência de que está angustiada, ansiosa, aflita, exausta, feliz. Estou tão feliz que eu vou fazer uma viagem amanhã que eu queria, e eu estou aqui e eu estou excitada. Também pode ser um movimento que nos ocupa por uma alegria, por uma espera aguardada, tudo é possível. E como é que a gente lida com isso e se aquieta? Para quê? Para estar ali, presente, naquele momento, sem fazer nada. Que é assim, outro ato, isso sim é um ato revolucionário, né? Ficar Nossa, horas muito. sem fazer nada, sem produzir nada, só em silêncio, se escutando, parece papo de maluco, né? Mas é uma grande abertura, é uma grande abertura. Eu contei pro meu pai que eu ia fazer um retiro, ele falou: ai, tadinha, filha, vai ficar em silêncio todo esse tempo. Tadinha, é ótimo, Falei, rapaz, tadinha. Mas tem, acho que tadinha, é ótimo. não, eu achei muito bom. Eu nem consegui começar a explicar. Depois ele escuta esse Jornada da Calma. E aí eu explico o que tanto aconteceu e também o quanto é difícil de explicar às vezes, né? Porque a gente vai experimentando as coisas e nem sempre dá para relatar depois, né? Como a gente aconteceu, o que a gente sentiu. Mas você também, em algum momento, André, você vai conduzindo, né? O que é importante. Eu não sei se todos os retiros de silêncio têm uma condução sempre dessa forma ou não, mas para mim Uhum. foi muito confortável ter a sua condução ali, sentir que eu estava nesse vazio, mas eu também tinha amparo, né? Eu estava Sim. com instrução do que fazer com tudo isso que vinha à tona. E você falou que às vezes as pessoas falam, ai, que ótimo, né? Um trabalho de autoconhecimento tão tranquilo, ai, é tão calmo, ai, tão bom, ai, ficar só em silêncio, nossa, não fazer nada, que ótimo. E você fala, olha, é trabalhoso. Na verdade, é um trabalho, é uma dedicação, e eu de fato Sim. saí cansada, assim, né? Uhum. Tenho
eu percebi em alguns momentos essa luta interna que vem, né? Com uma luta contra o que a gente está sentindo às vezes, ou uma luta contra um pensamento, uma luta contra o relógio, de falar, mas eu não estou controlando esse tempo, quanto tempo já passou, quanto tempo ainda falta. Sim, Tem sim. tudo isso aqui. Também uma coisa do tempo, é muito legal isso que você falou, né? Porque as pessoas ficam lá. Antes eu botava até uma listinha com os horários, sabe? Ah, tal horário vai ter isso, tal horário vai ter aquilo, tal, não sei. Agora eu não pus nada para a pessoa se largar mesmo, ela se jogar nesse abismo, entre aspas, do não saber o que vai acontecer, de não saber quanto tempo já passou. Claro que tinha um reloginho lá, quem quisesse podia olhar, né? Mas poder simplesmente se entregar a um fluir que você não comanda também já é uma super experiência, né? Então, essa coisa, são várias camadas de entrega mesmo, né? De experiência. Agora, me fugiu uma coisa que você falou, mas... Daqui a pouco vem, não tem problema. É que eu fiquei pensando sobre como a gente vai costurando, né, todas essas coisas que vão acontecendo, e nessa condução que você vai trazendo, tem também, eu não sei se são formas de meditar ou tipos de meditação, mas também foi um aprendizado para mim que muitas vezes eu me proponho a meditar tentando sempre do mesmo jeito. Então, foco na respiração, por exemplo, que eu acho que talvez seja mais clássico, não sei, de Sim, exercício de sim, meditação. E que é efetivo, né? Mas tem dias que não é tão efetivo. E ali, sim. durante o retiro, eu descobri outras formas de fazer exercícios de meditação. E para mim foram bem interessantes os exercícios que tinham mais a ver com o corpo. Então, Uhum. deitada, e aí, de repente, movimentando o corpo de um jeito ou num ritmo também que eu não costumo movimentar. E eu ando pensando muito nessa história do corpo, Andréia. Parece que aos 37 eu descobri que eu tenho um corpo, assim, sabe? Você fala, olha Que bom, que que bom, bom, bem-vindo. Antes bem-vindo com aqui. 37 do que passar a vida sem perceber que tem o Exato. corpo. Mas aí eu fiquei pensando sobre, também sobre a sua relação com a meditação, que é de muitos, muitos anos. Como você foi descobrindo, Andréia, quais eram essas formas e como você vai usando isso no dia a dia também para sentir o que cabe mais, sabe? Porque às vezes é isso. A última meditação que você falou para a gente meditar em cima dos nossos pensamentos, aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora com essa chuva de pensamentos? Que aí a hora que você busca eles acontece mais firme ainda, né? O Ah, fluxo intenso. Então, sim. queria saber um pouco sobre a sua trajetória com a meditação, como você foi descobrindo esses formatos, também não sei se a palavra é essa, formatos, mas como a Sim, gente pode ser. é isso, e como a Pode gente pode ir sentindo mesmo, né? O que é mais fácil, o que cabe mais em cada momento. É, isso é muito legal. Eu acho que é por isso que eu me apaixonei tanto pelo mindfulness, né? O mindfulness, cuja origem é do budismo, né? O mindfulness não é uma ferramenta moderna do século 20, 21. É uma coisa que é milenária e que veio, está na origem da meditação budista, né? O que é lindo no mindfulness, primeira coisa, é que assim, o pilar principal é o corpo. Então, diferentemente de algumas meditações que negam o corpo, né, que tem linhas que negam o corpo, o mindfulness começa pelo corpo, ele passa necessariamente pelo corpo. Inclusive, porque é através dos cinco sentidos que a gente principalmente pode se conectar com o momento presente. O cheiro, o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu, né, tudo, e os estados mentais, o sabor, os cinco sentidos. A partir do momento em que você se conecta com a pele, com todos os sentidos, e se conecta, portanto, com a presença do seu corpo, você já está praticando mindfulness, saiba ou não saiba, que é essa atenção a tudo que acontece dentro e fora da gente, momento a momento, sem julgamento, com gentileza. Essa é uma definição de mindfulness, é estar atenta a cada momento a tudo o que acontece com o nosso corpo dentro da gente, dos nossos estados mentais e olhando para fora. Então, também não é uma prática para nos isolar do mundo o mundo pode estar caindo do nosso lado e a gente não sabe o que está acontecendo. Não. A nossa meditação também vai incluir a dor pelo que acontece no mundo, a consciência do que acontece no mundo ou do que acontece no vizinho ou de um estrondo que deu na rua. Então,
o mindfulness apresenta para a gente, essa forma de meditação, uma gama de possibilidades de meditar muito grande mesmo. Porque a meditação, na verdade, é você botar a sua atenção em algo. É que normalmente a gente coloca na respiração. Mas você pode colocar a sua atenção no tato, na hora que você vai lavar um prato, na hora que você vai botar um bebê para dormir. Você vai fazer um bebê dormir, pega esse bebê no seu colo, você vai amamentar um bebê e sente aquele corpinho, ouve a respiração, ou sente aquela mãozinha segurando seu peito, seja lá o que for. Você vai passear com seu cachorro. Também você vê e sente o frescor do vento na sua pele, olha a expressão do cachorro, sente a alegria que você sente de estar com o cachorro. Você estar consciente de tudo que você sente é uma prática, vamos dizer, informal de meditação. Mas a prática formal, que seria sentada, ou a meditação andando, por exemplo, ou todos os movimentos corporais, são uma conexão. Você vai ter várias maneiras de conectar a sua atenção ao que está acontecendo. Então, você pode prestar atenção na inspiração, você pode prestar atenção nos sons. Isso, para mim, foi uma revelação incrível, né? Como o som era sempre uma coisa que atrapalhava a meditação e agora eu posso focar no som? Pode. Porque o que é me focar no som? É escutar o que está acontecendo. E quando você começa a escutar e começa a vir o pensamento, nossa, esse cachorro está lembrando o latido do meu cachorro. Pronto, você já não está mais escutando o som do cachorro, já está pensando tudo que o latido do cachorro tinha, volta para a escuta do som. Então, a prática da meditação é focar a sua atenção em algo, você perde, volta. Não tem problema, 50 vezes, 70 vezes você perde foco e volta. O importante é continuar voltando. Quando a pessoa fala, nossa, eu estava lá tão relaxada, o André falou, uma vez eu tive uma aluna que falou, André, estava lá curtindo a meditação que você falou, eu fiquei até com raiva, porque eu estava tão gostoso. Eu falei, estava gostoso porque onde você estava? Ah, eu estava na chácara do meu avô, e eu estava lembrando como era gostoso, aqueles primos à frente. Então, ó, isso é você pôr para lá. A meditação é a gente voltar para cá, para agora. O que está acontecendo aqui agora? Pensei na chácara, saudade da chácara. Ok, volto para a respiração. Ou volto para os sons. É esse perder, porque um pensamento nos carrega e a gente volta. Então, com o mindfulness, antes eu meditava muito assim, intuitivamente na respiração e no relaxamento do corpo, né? Enfim, eu meditava muito na natureza, eu já meditei muito subindo em árvore, meditava em tronco de árvore e ficava lá meditando, e já viajei muito desde menina, que eu já pratico uma meditação intuitiva. Mas o mindfulness, ele formalizou para mim todas essas possibilidades, e são muitas mesmo. Então, você pode meditar na respiração, nas sensações físicas do corpo, nos sons, né, nos pensamentos, nos estados mentais. Tem meditações que a gente chama abertas, sem foco, que você não põe um foco, você só vai prestando atenção no que vai acontecendo. Tem um avião passa, escuta o avião. Agora tem um cachorro lá, te escuto lá. Agora eu dou um suspiro, eu sinto o suspiro. Agora eu estou com sede, eu sinto a boca seca. Então é uma conexão total com o momento presente, com tudo que vai aparecendo. Você não escolheu um foco, mas o foco se mostra para você. Então tem vários formatos. E eu fui aprendendo isso, né? Fui formalizando e descobrindo esse caminho, praticando mais o mindfulness, fazendo a formação, né? Para ser certificada, né? No MBSR lá nos Estados Unidos e tudo. E aí você vai descobrindo um universo, assim, um universo muito grande a ser explorado com gentileza, né? Com calma, no sentido de tudo bem se hoje a meditação foi caótica. É assim que eu estou hoje, está tudo certo. Vamos lá, amanhã será outro dia, e amanhã a meditação é de outro jeito, e assim vai indo, né? E acolher tudo, sem ter um jeito certo de ficar no silêncio, né? É isso, é uma abertura constante ao que é, né? É muito legal. É isso, no final, Muito e legal. é tudo que falta, né? Que quando a gente tá ou isso viajando, né, para um outro lugar, e aí, nossa, lá naquele lugar tava bom, ou buscando muitas distrações, né? Essa camada bem simples de só ficar algumas horas sem olhar o celular, você fala, nossa, isso é difícil pra gente. Tem um hábito, tem uma dependência aqui desse aparelho e dessa
muito. conexão imaginária que a gente tem com as coisas que a internet traz, né? Como se a gente tivesse que saber tudo que está acontecendo ao tempo inteiro, então você tem que estar conectado. Isso tudo já é uma camada de desafio, né? Só que eu pensei, Uhum. eu sempre ouvi falar sobre o Vipassana, né? Que é Sim, são 7 dias ou 10 dias, nem tenho 10 dias. certeza. São 10 Dez dias de fato. dias, 10 dias em silêncio. Você já fez, né, Andréia? Eu já fiz, não o Vipassana, mas eu já fiz sempre em Mindfulness, já fiz de 7 dias. Vou fazer um Aham. agora em outubro de novo, de 7 dias fora do Brasil. Então, esse de Vipassana de 10 dias eu não fiz ainda. Não consegui calhar a data e A tudo, mas eu data. planejo fazer, viu? Mas queria te perguntar sobre essa experiência de um retiro mais longo também, É uma porque experiência incrível. é legal. É muito legal. Sabe o que é muito legal? Acho que assim, no começo você fala assim, nossa, que delícia, eu adoro me desconectar do celular, né? E falar, que bom, não sei o que lá. Só que depois aí a coisa vai aprofundando. Como eu disse, as camadas de ruído mental vão saindo. E aí começam a surgir preocupações mais profundas, ou questões existenciais mais profundas. E começa. Só que a questão, quando você fica em silêncio, de novo, não é mergulhar nas questões, refletir, fazer uma autoanálise, uma autoterapia, é ficar conectada com o presente. Então, você vai andando, por exemplo, o primeiro que eu fiz foi perto de Nova York e você ouve uns barulhinhos meditando, andando. Quando você olha, aqui quando a gente ouve barulhinho é passarinho, né? Lá é esquilo, né? Aí você olha assim para o lado, você vê um esquilo vindo, andando. Você fala, gente, que coisa mais linda. Aí você fica olhando aquele esquilo, ok, vamos voltar para a meditação. Tudo pode te distrair e te tirar da meditação, né? Mas você vai aprofundando, aprofundando a experiência. E uma coisa que é muito linda da experiência do aprofundamento no silêncio é que cada vez você passa por várias fases, algumas fases de tédio, algumas fases que você tá mais, que é mais difícil se concentrar, fases em que você está cansada, vai sentir sono, vai ter vontade de dormir, cochila, meditando, tudo isso vai fazer parte de um retiro longo de vários dias de meditação. Mas quando a gente fica praticando e se dedicando a manter o foco na proposta, né? Cada dia lá, por exemplo, é um dia inteiro, a gente vai prestar atenção, a gente presta atenção nos sons. Um dia inteiro nas sensações do corpo, um dia inteiro só na respiração, um dia inteiro nos pensamentos e estados mentais, né, em geral. Quando fala pensamentos, é com emoções também, né? Quando você foca a sua atenção, você junta a mente, voluntariamente, você coloca a sua mente num foco específico de atenção, você cria um espaço lindo, que é o espaço do insight. Porque você vai tirando as camadas de racionalização, de teorização, de acusação, de defesa de si mesmo ou do outro, né? Ou da vida, por que que isso aconteceu comigo, ou não sei o quê. Isso daí vai começando a silenciar se você se conecta mesmo com o presente. Se você se enroscar no enredo, talvez você fique 7, 10 dias e não saia dele. Mas se você consegue praticar sair desse enredo, sair desse e ficar na experiência presente, então respiração, caminhar, sentindo o meu pé, ouvindo o meu pé andando, e quando eu piso naquela, eu sinto o meu pé na grama, o barulhinho que faz na grama, ou eu sinto o tato da grama no meu pé, ou o barulho do pé no assoalho, onde quer que eu esteja. Se eu consigo, pego, volto para o presente o tempo inteiro, abre-se um campo de insight. Abre-se um campo que aí é o que eles dizem, que quando você fica no silêncio, você acessa a sua própria sabedoria. Você acessa uma coisa que se chama entendimento, que não é racional. De repente vem uma compreensão, né? Eu vou contar um exemplo, né, de uma situação. Eu tinha um ressentimento com aquela pessoa, né? E aquilo, bom, ressentimento, tipo assim, aquela pessoa não quero ver mais, aquela coisa que os pais às vezes tomam a gente da família. Pode acontecer com o irmão, com a mãe, alguém que feriu alguém que a gente ama e a gente fala assim, nossa, essa pessoa não engulo, né? A gente pode. E tudo bem, não estava pensando nessa pessoa lá, mas você está lá. Você estava lá, eu estava lá praticando e meditando e não sei o que lá. Do nada, eu tive uma das experiências mais emocionantes, que simplesmente veio assim. Essa pessoa só tinha 19 anos e estava perdida. Ela estava muito confusa, essa pessoa. Então,
sabe quando naquele momento eu simplesmente compreendi que eu não só foi muito mais do que perdoar, foi compreender que essa pessoa naquele momento da vida dela estava tão perdida e tão confusa que ela não fez aquilo para ferir ou ela não fez, estava perdida, estava confusa, estava assim em relação à vida toda dela. Então assim, isso para mim é um exemplo de um insight que veio na forma de uma compreensão mais ampla, que trouxe o perdão, né? E tudo e assim mudou totalmente, assim, humanizou a pessoa, sabe? Eu acho que o insight ele nos leva esse espaço de silêncio, não que a gente tenha de fazer silêncio com essa expectativa, porque a expectativa é inimiga da experiência, né? Mas ao abrir-se, demorar-se, largar-se no silêncio, entregar-se e repousar no silêncio e ver tudo que aparece, veio medo, tá, veio raiva, veio ansiedade, veio vontade de mexer, sei lá, e vai deixando passar tudo. Os troncos de árvore que vão passando no rio, né? As folhas, vai deixando passar. Você abre esse campo de compreensão que todo mundo tem. Você fala assim, nossa, agora eu entendo por que que aquela pessoa, numa outra história, sofreu tanto com aquilo. Nossa, você vai derretendo os muros que a gente vai construindo entre a gente e os outros, sabe? Vai expandindo o coração expande para uma compreensão maior, o coração expande para um amor mais amplo, né? A gente vai se humanizando e humanizando o outro também. É, pelo menos essa é a minha experiência de muita gente, né, que comenta, e os mestres todos vão falando disso, que a meditação é isso, a gente se aprofunda no que há de mais humano na gente. Quando a gente se aproxima do que há de mais humano na gente, a gente se aproxima do outro, porque os outros se tornam humanos também, a gente enxerga a humanidade do outro, né? Para mim é a base da comunicação não violenta, é a base da paz, sabe? É a base de um mundo mais amoroso e menos briguento mesmo, né? Eu Acho não que é. consigo pensar em nada mais desejável do que isso, assim, Eu que também. é trabalhoso, porque depende de cada um abrir esse campo, né, se permitir, se entregar, mas esses insights que você comentou, eu acho que, curiosamente, eles vêm de dentro, né? Parece às vezes que eles vêm de um lugar de fora, mas é uma sabedoria, um entendimento que a gente já tem, que a gente acessa, mas como você falou, muda tudo, assim, eu fiquei emocionada de você contar a história, e para mim é desejável, assim, eu falo, nossa, é isso que a gente precisa. Hum. E é muito bom te ouvir falar, Andréia, sobre isso. Eu queria te perguntar, enfim, a gente falou bastante sobre o Retiro de Silêncio, agora a gente acabou de fazer esse primeiro, foi agora no comecinho de maio de 2024, não sei que ano, que tempo e espaço a pessoa vai ouvir esse episódio do Jornada da Calma, mas acabou de Sim. ter uma edição agora, não sei se já tem uma próxima marcada, e também sobre o curso extenso das 8 semanas de Mindfulness, quando tem a próxima turma, enfim, quem quiser acompanhar e aprender mais com você, como a gente te encontra e pode seguir nesse caminho de estudo e de abertura do coração, Andréa. Ah, que delícia. Olha, tem o meu Instagram, né, que acho que é o lugar mais fácil das pessoas me acharem, eu sou Andréa Perdigão, mas tem um Bzinho lá no meio, tem o Andréa B Perdigão, e aí conseguem me achar. E lá eu sempre vou anunciando, né, esses cursos. O curso de Mindfulness, esse curso, as pessoas dizem que é uma formação, não é uma formação para as pessoas estarem aptas a ensinar, é um curso pessoal para as pessoas conhecerem Mindfulness e aplicarem Mindfulness na sua vida, né? Então é um curso que dura 8 semanas, na verdade 9, porque tem uma primeira de apresentação do curso, e eu dou sempre esse curso 2 vezes por ano, né? Então a próxima turma deve começar em agosto. E é muito legal, porque é presencial, ou seja, é tridimensional, as pessoas estão ali, corpo, compartilham um espaço, ouvem o barulho uma da outra, escutam o espirro uma da outra, ou quando alguém cochila, escuta que eu. Então, assim, estamos lá, a vida como ela é, né? E aí eu vou dando todo esse, entre aspas, cardápio de possibilidades de meditar. Então, a gente vai trabalhando o mindfulness no comer, na alimentação, a gente trabalha as várias formas, os formatos formais de meditar, né? Que tem os trabalhos corporais, tem o yoga, tem a eutonia, tem, enfim, todo movimento que você faz em direção ao próprio corpo é uma prática formal.
as meditações sentadas, onde tem a gente os vários focos, meditação andando. E a gente vai ensinando que tudo pode se tornar meditação durante o curso, né? Como eu citei agora há pouco, qualquer coisa pode se tornar uma prática de meditação viva, ou seja, a gente vai descobrindo que se a gente ficar bem ligada, não tem tanta diferença entre sentar e meditar e viver, se a gente estiver buscando o tempo inteiro essa qualidade de presença, de escuta de mim, de escuta do outro, né? De escuta do mundo, da forma como o mundo se apresenta para a gente, né? E então esse curso é isso, é trazer o mindfulness, que é na verdade trazer esse estado de presença atento, né? Uma das traduções do mindfulness é a atenção plena. Eu gosto também da ideia da consciência plena. Então, você está atenta, você está prestando atenção em si, no outro, no movimento do mundo e tudo, mas ao mesmo tempo você está. É mais do que a atenção, é uma consciência de si, é uma consciência do outro, é uma consciência que inclui, que vai incluindo tudo, sabe? O medo, o frio, a fome, o cansaço, a exaustão, o limite. Não, hoje eu não vou aguentar também ter essa conversa, hoje eu não vou aguentar trabalhar um pouco mais. Tudo faz parte dessa consciência de si, que vai cada vez abrindo mais para a consciência do outro, né? Então, são cursos regulares, né? São aulas de 2 horas e meia de duração por semana. E no meio do curso tem um retiro de silêncio, né? Tem um dia como o que você fez avulso, né? Eu dou os retiros de silêncio avulsos 3, 4 vezes por ano e dou esse curso 2 vezes por ano. E no meio do curso, de 8 semanas, tem um sabadão inteiro para todo mundo botar em prática tudo que a gente vai aprendendo nas primeiras 6 semanas, né? Geralmente o retiro é entre a sexta e a sétima, né? Então é bem interessante. Tem uma condução também, como você viveu nesse retiro, mas como as pessoas já estão mais escoladas, né, e descoladas dos seus enredos, dá para a gente aprofunda bastante também esse retiro do silêncio, costuma ser uma experiência muito rica para o grupo, assim, e mesmo assim, muita gente chega em pânico também para esse retiro de silêncio, no medo, geralmente gera muita ansiedade, e a gente vai falando da ansiedade, tudo bem ficar ansioso, vai estar todo mundo no mesmo barco, vai estar todo mundo vivendo uma experiência nova, então é muito interessante poder juntar, ter essa vivência coletiva também, né? Em que uma pessoa, sem saber, ampara a outra. A minha prática ampara a sua, que ampara a prática de quem está do seu lado, e a gente está lá formando um holding, né? Formando isso que você falou, né? Era um espaço seguro, né? Criando esse espaço seguro, sem julgamento, de acolhimento, né? Geral para o grupo. É uma experiência muito rica. Eu adoro fazer isso, trabalhar com isso. Ai, que delícia, eu quero fazer mais vezes, Andréia, tá mais perto de você, é sempre um prazer conversar, aprender com você. Queria te agradecer pela experiência do retiro e pela sua presença aqui no Jornada da Calma, que eu tenho certeza que foi um convite, acho que é esse estado de consciência plena para todo mundo que estava ouvindo. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Helena. Eu fico muito alegre de você fiquei muito alegre de você ter ido no retiro e mais alegre ainda de estar aqui de novo hoje conversando, porque é para isso que a gente está no mundo, é para espalhar, entre outras coisas, o silêncio e a expansão da consciência, né? Então, obrigada pela chance, pela oportunidade, pela escuta. Obrigada, André. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma, com o seu silêncio, com a sua escuta, com a sua atenção, com o seu carinho. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.